Fala, turma! Está começando mais um Resenha de Saúde, o nosso quinto episódio, diretor, o nosso quinto episódio. Para você que ainda não viu os episódios anteriores, dá uma voltadazinha aí no canal, que a gente tem vários episódios legais com vários profissionais de saúde tá? Legais. Quase que o plural aqui vai errado. Então, gente, hoje recebemos a nossa primeira convidada fora do eixo da estética. Não da estética propriamente dito, mas da parte de harmonização, de procedimentos estéticos, né? Que às vezes a pessoa pergunta, que aquele programa Resenha de Saúde é só da estética? Não. Como a gente já vem falando, é um programa voltado para a saúde. A gente vai receber pessoas que são profissionais de saúde ou que estejam ligados direta ou indiretamente com a saúde, tá? Hoje eu tenho vou até pegar aqui o celular para pegar a pesca, viu, diretor? Porque é muita informação. Ela que é nutricionista e educadora física, especialista em fisiologia do exercício pela USP, especialista em endocrinologia pela VP, especialista em nutrição estética, especialista em diabetes, especialista em infertilidade. Rapaz, tem mais especialidades aqui, mas eu acho que no decorrer do bate-papo a gente vai falando sobre cada uma. Prazer em recebê-la. Seja muito bem-vinda, minha amiga Jennifer Fonseca. É um prazer estar aqui compartilhando sempre, né? Um pouquinho do meu conhecimento, porque eu sempre falo, as pessoas erram por falta de conhecimento. E nós, da área de saúde, da estética, a gente tem esse papel de passar informações. Porque quando as pessoas elas entendem o processo com bons profissionais qualificados, errar vai ser muito menos. Então, é um prazer estar aqui na Resenha da Saúde. Resenha de Saúde com o Dr. Renato Lima. Vamos lá. Muito obrigado, né, por ter aceitado o nosso convite. Quando eu colocava ali no Instagram, né, de pessoas, profissionais de saúde, que as pessoas queriam que estivesse aqui batendo um papo comigo, seu nome era um dos primeiros que a galera daqui de Valência, da região, pedia, tá certo? Eu sempre gosto que os convidados falem um pouco da sua jornada, né? O que levou você a chegar na nutrição, se sempre quis nutrição, como chegou nos atendimentos, né? Para quem não sabe, a gente tem uma relação de amizade de quase 10 anos, trabalhamos juntos, né? Verdade. Na vigilância sanitária daqui do município. Eu tenho uma leve participação desse empurrão que eu dei para ela aí. Eu falei, menina, isso aqui não te pertence, não. Sai disso aqui, vai atender teus pacientes. Verdade. Me conte um pouquinho aí da sua jornada. Conte-nos. Então, eu tenho 38 anos, né? E eu sempre tive problemas na minha adolescência com sobrepeso, obesidade. E eu resolvi fazer nutrição. Eu amo nutrição. Resolvi mudar a minha vida. Então, eu tenho hoje 13 anos de formada, 12 anos de consultório. E, assim, a nutrição, para mim, é muito mais além do que só fazer uma dieta, um cardápio. Eu tento, em cada paciente, trabalhar com individualidade, ter uma visão sistêmica do todo daquele paciente. Assim, no início foi difícil, né? Qualquer carreira profissional é difícil, porque não era a área. Eu já entrei na nutrição sabendo o que eu queria. Eu queria consultório, eu queria essa área de emagrecimento, de saúde, doenças metabólicas. E aí eu resolvi, quando eu vim para Valência, eu não morava em Valência, casei, vim para Valência. Quando eu vim para Valência, tive uma única oportunidade, que foi trabalhar na prefeitura. E aí era o que eu tinha. Fui feliz, foi bacana enquanto, né, fiquei, mas eu tinha novas perspectivas. E foi a partir disso aí que eu comecei a engajar no consultório. Então, eu tenho hoje 12 anos de consultório, 11 anos que eu venho transformando a vida das pessoas. Hoje eu atendo, em média, 120 consultas no mês, 120 revisões, mais ou menos. Tenho 2 programas de emagrecimento online, que é o método de emagrecimento em 7 dias, que é o D7. Tenho o método D21, que é um programa de emagrecimento em 21 dias, totalmente online. Tenho uma mentoria que eu dou para nutricionistas recém-formadas e tenho uma mentoria em diabetes. Então, atualmente, eu trabalho 4 dias no consultório e nos outros dias eu fico mais aí no online. E aí é isso. Então, eu amo a nutrição, eu sou muito grata
né, por ter chegado até aqui, mas tem algo que eu quero falar para vocês que é muito importante no crescimento profissional. É você se dedicar, é você estudar, porque conhecimento é algo que ninguém tira de você. Então, hoje não é uma rede social somente que vai fazer você ser um bom profissional. Não é um podcast que vai fazer alavancar a sua carreira profissional. O que vai fazer você alavancar a sua carreira profissional é você acreditar que você pode, que você consegue, e você agir. Porque sem estudo, a gente não chega em lugar nenhum, né? Não é sustentável quando você não tem conhecimento. Então, eu me dedico todos os dias. Na sexta-feira, eu não trabalho, geralmente, porque eu estudo. Então, tem que ter essa dedicação. E aí é isso. Mas, menina, me conte uma coisa, né? Você atingiu, falando abertamente, um sucesso profissional, né? Uma profissional realmente fora da curva. E aí, depois que você atinge todo o sucesso, você parte para uma segunda graduação. Fala assim, não, por que a educação física? A gente sabe, obviamente, que existe essa ligação quase que direta entre a nutrição e a educação física, mas por que sair dessa zona de conforto e ir realizar uma faculdade de educação física? Porque, assim, eu tento ter uma visão sistêmica quando eu atendo um paciente. O que é essa visão sistêmica? Quando um paciente meu ele vem para controle de diabetes, a musculação é muito mais eficaz do que uma caminhada para um paciente diabético. Por quê? Tem explicações. A musculação aumenta a captação de glicose, a musculação melhora de receptores de GLUT4, enfim. A musculação tem vários benefícios. A partir do momento que eu quero passar uma orientação para aquele paciente meu, eu preciso ter uma graduação. E o que acontecia muito de alguns profissionais da área de educação física falar, Jennifer é educadora física também, é profissional da área de educação física. E, na verdade, eu já tinha um desejo muito grande. E isso foi um gatilho, porque eu sou dessas, né? Isso foi um gatilho para me impulsionar a ter coragem de entrar em uma graduação. Então, eu tive 2 objetivos na educação física. Conhecimento, aprender mais para passar mais para os meus pacientes. E quando eu entrei na faculdade de educação física, eu fiz processo seletivo da USP de Fisiologia do Exercício e consegui passar e fiz a USP também, paralelo à faculdade. E, além desse objetivo, na educação física, eu pretendo dar aula para profissionais de educação física de nutrição. Então, futuramente, eu quero dar cursos. Atualmente, ainda não, porque eu tenho outros projetos na frente, minha mente é 1000 coisas, mas não existe uma separação. Educação física, alimentação, é tudo junto. Então, se eu preciso da educação física para o meu paciente ele obter um resultado melhor, quando a gente fala de harmonização corporal, e a estética tem total ligação com a nutrição, porque, inclusive, eu indico muito para Renato, né? O paciente, quando ele está em processo de emagrecimento, depois dos 30 anos, ele tem uma perda, em média, de 1,5% de colágeno ao ano. Então, como é que está sendo esse emagrecimento desse paciente? Ele tem uma flacidez tissular, tem uma flacidez muscular, como é que é o formato desse rosto do paciente? O paciente já tem marcas de expressões antes de emagrecer? Em que momento colocar um botox? Em que momento botar um bioestimulador? Então, eu passo essa orientação para o meu paciente, porque eu tenho pós também em estética. Então, não existe, não é isolado, porque quando o paciente ele vai para emagrecer, uma mulher, por exemplo, que tem 30, 40 anos, ela, na verdade, ela não quer só emagrecer, ela quer resgatar a autoestima dela, ela quer se sentir melhor. Então, quando você isola o rosto, né, depois ela vai ter uma frustração. Antes, a frustração dela era o corpo, era o sobrepeso. E aí, depois, ela vai ter uma frustração no rosto. Então, nós, profissionais da área de saúde que trabalham com estética, a gente tem que ter essa visão sistêmica. Renato pega um paciente que tem uma flacidez tissular, faz ali um procedimento para flacidez, e o paciente faz jejum intermitente, dieta cetogênica, não é legal. Então, Renato também tem que entender um pouco da nutrição. E quem sabe um dia eu dou um curso de alimentação para biomédico. Não só para flacidez de modo geral. O paciente quer fazer um bioestimulador em face,
Como é que você vai ter uma resposta de bioestimulador se ele tem uma dieta pobre em nutrientes? E o bioestimulador é um procedimento ativo, não é um procedimento passivo. Eu vou colocar uma substância que vai induzir a produção, diferente de um preenchedor, que é algo passivo, que eu não dependo. Né? E acontece o seguinte, aí um paciente desse tem compulsão por doces, é um paciente que está na menopausa, glicação, que tem compulsão por doces, açúcares, vai acontecer o quê? Glicação do colágeno. Então, o paciente às vezes não acaba tendo resultado, porque ele não consegue procurar profissionais qualificados que entendem sobre o todo. Né? Então, eu fiz educação física, para resumir, para atender melhor o meu paciente. Em tudo que eu faço, na indicação do profissional, da parte dermatológica, na parte estética, na parte, né, da fisioterapia, é com embasamento. O porquê isso? Às vezes eu pego um paciente e eu faço harmonização corporal durante a consulta. O que é essa harmonização corporal? Inclusive, a gente podia marcar um dia, né? Tá vendo, cara? Tá vendo, diretor? De umas coisas vai saindo outras. Para falar sobre a harmonização corporal, que é muito bacana. A harmonização... A gente marca outro podcast, porque hoje a gente estava eu e Jennifer discutindo na clínica do que é que a gente vai falar dentro de tantos temas que a gente tem em comum, e não só em comum, porque, por exemplo, a gente vai falar de alimentação e como a nutricionista falou aqui, a gente pouco sabe de alimentos. Então a gente ficou meio que desenhando isso, aí falou, não, vamos falar de efeito platô, vamos falar que é uma coisa e a gente vai falar, mas a gente consegue flutuar, isso. Né? Mas aí a gente pode gravar depois um podcast somente de... sobre a harmonização. A doutora poderia ter um quadro com a gente aqui também. Aí, tá vendo? Bora. Tá feito. Eu topo tudo. Vai resenha de saúde com Jennifer Fonseca. Quando não puder, você vem. Pode deixar. E aí, para resumir, a harmonização corporal é o quê? É diferente perder peso, emagrecer e ficar com um corpo bonito. São duas coisas distintas. Então, tem vários biotipos de corpo. O corpo retângulo, o corpo ampulheta, o corpo androide, o corpo ginoide, o triângulo invertido. Então, por exemplo, o corpo de um homem. Vamos falar de homem que tem, né, só mais homens aqui. O corpo do homem, geralmente, é um triângulo invertido. Então, ele tem que trabalhar mais no exercício físico, na musculação, peito, bíceps, tríceps, costas, para ficar mais harmônico. Então, quando é aquele homem retângulo, ele é mais todo quadrado, o ombro dele é linear com o quadril, ele não fica com aspecto harmonioso. Então, eu faço essa harmonização com o meu paciente. A mulher, quando ela tem um corpo androide, ela tem mais gordura abdominal e não tem muito glúteo, não tem muita quadríceps, e eu peço, na musculação você precisa trabalhar esse músculo aqui, você precisa trabalhar o glúteo, você precisa trabalhar dessa forma mais vezes. Então, a educação física serviu para isso, para eu poder orientar. Eu não prescrevo treino, porque se eu prescrevesse treino, minha consulta demoraria muito mais e seria muito mais caro. E não foi o meu objetivo. Eu quero valorizar os meus colegas profissionais e dar oportunidade para eles. Né? Então, eu faço isso durante o consultório. E hoje é muito importante, Jennifer, trabalhar na multidisciplinaridade. Não é? Eu acho que o profissional que tem esse pensamento engessado, que só deve fazer aquilo dali, obviamente que a gente tem que respeitar, né, o que é de cada profissão, mas a gente tem que saber um pouquinho de tudo, até para poder saber indicar. Né? Nesse momento aqui, eu já não posso mais, você precisa de um outro profissional. Isso é muito importante. Mas falando agora do tema central do podcast, efeito platô, doutora. O que seria esse efeito platô? Tem gente que às vezes confunde, inclusive eu até falei assim, mas efeito platô é sanfona? Né? Perguntei assim, será que as pessoas não vão confundir com efeito sanfona? São duas coisas totalmente diferentes. Vamos conceituar isso aí para a nossa audiência? Pronto. Hoje, mais que a metade da população brasileira é obesa. Então, o problema hoje mundial é gordura, sobrepeso. E as pessoas vivem buscando o emagrecimento. Né? Então, começa a fazer uma dieta, não consegue ter mais resultados, porque está ali fazendo e não consegue. Então, o que é esse efeito platô? Quando a pessoa fala assim, não consigo mais emagrecer. Estou fazendo quase tudo certo, ou estou fazendo tudo certo e não consigo emagrecer. Então, muitas pessoas elas tendem a ter dificuldades quando chega nessa fase. E
Tem várias estratégias nutricionais que eu utilizo durante a minha conduta nutricional para fazer esse paciente sair desse efeito platô, ou seja, para ele voltar a conseguir emagrecer. Então, foi o que eu disse no início. As pessoas erram por falta de conhecimento. E não é pegar somente uma dieta do Google, uma dieta cetogênica. Não é a estratégia, né? Não é uma dieta legal. É a dieta certa para você. É a dieta com individualidade. Então, quando eu consigo pensar em uma estratégia para um paciente, ele está como? Ele veio como? É totalmente diferente. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui quais são essas estratégias que vão ajudar você, que está aqui assistindo, a emagrecer, continuar emagrecendo. Quando a gente sabe dessas estratégias, a gente consegue driblar, inclusive no exercício físico. Então, eu vou falar dessas estratégias. Não, você pode, se você quiser também ir falando como se fosse uma aula, não tem problema nenhum, tá? Até não, porque, pode perguntar aí. Não, mas aqui é aquele roteirozinho mesmo. Pronto. Simples. Então, assim, primeiro, o que é o peso, né? Quando a gente fala de, não consigo mais perder peso, o que é o peso? As pessoas precisam entender o que é o peso. O peso é massa muscular, osso, água e gordura. Duas pessoas podem ter a mesma altura e o mesmo peso e ser totalmente diferente o corpo. Uma pode ter mais massa muscular, que é bom você ter muita massa muscular, outro pode ter menos gordura e vice-versa. Então, quando a pessoa fala assim, eu não consigo mais perder peso, será que é peso de quê? De músculo? De gordura? Ela está com retenção de líquido? E tem vários fatores ali que influenciam essa perda de peso total, né? Então, por exemplo, uma mulher menopausada, ela tende a ter alterações hormonais, pode ter um pouco mais de retenção de líquido, ela pode perder massa muscular e ganhar muita gordura nesse processo, e às vezes o peso dela manter, porque ela está perdendo músculo por uma questão hormonal e tem o mesmo peso, mas ela está percebendo que está com um percentual de gordura maior. Eu não uso o IMC para avaliar constituição corporal, que é aquele peso dividido pela altura ao quadrado. No consultório, eu tenho 2 aparelhos, que é a bioimpedância Embody, que é uma das bioimpedâncias melhores que tem, e a ultrassom, que faz o escaneamento da gordura e do músculo. Então, vai acontecer o seguinte, a gente não pode dizer que não está perdendo peso por uma balança convencional, que vai avaliar o peso total. Ou seja, a pessoa ela não consegue identificar se está no efeito platô sozinha. Ou não, exatamente. Então, a pessoa precisa de uma avaliação da constituição corporal para saber quanto que está de massa, de osso, de gordura. Então, primeira dica que eu dou para você, antes de começar o seu processo de emagrecimento, fazer uma avaliação ou com bioimpedância, ou com ultrassom, ou com um aparelho que identifique quanto que você tem de gordura. Jennifer, eu não tenho condição financeira, né? Porque a gente tem que falar para todos os públicos aqui. Não tenho condição financeira, eu não tenho como fazer uma avaliação dessa. Tira foto. Foto é a melhor avaliação que existe, né? Antes e depois. Você não faz antes e depois do Botox? Então, tira foto do seu corpo. Não fique se pesando, porque se você ficar se pesando e você estiver ganhando músculo, você pode ganhar 2 quilos de massa muscular em um mês e perder 2 quilos. Mais 2 menos 2, 0. Seu peso é o mesmo de quando você iniciou. Então, quando essa pessoa ela sabe identificar esse peso, fica mais fácil. Então, vamos lá. Pode começar a falar das estratégias? Então, quais... Não, primeiro, na identificação, como é que o paciente, você falou assim, ó, tem muita gente, é uma queixa dos seus pacientes, também é uma queixa de meus pacientes, fala assim, poxa, a gente iniciou um protocolo, eu sempre falo que os procedimentos de harmonização facial é diferente dos procedimentos estéticos para gerenciamento de peso, para redução de medida. O Botox, o preenchimento, são procedimentos que dependem quase que 100% do produto, da minha técnica. Porque se eu realizar uma toxina botulínica em você e daqui a 15 dias você não ter resultado nenhum, é muito provável que a toxina não funcionou, a minha técnica, a diluição foi feita errada, enfim.
Se um preenchimento labial fica assimétrico, é um erro da técnica. Se o preenchimento facial durou menos de 6 meses, é um preenchedor de baixa qualidade. Os procedimentos estéticos para gerenciamento de peso, para redução de medidas, é uma via de mão dupla. Eu sempre costumo dizer o seguinte: eu não pego o paciente que diz assim, minha dieta eu não abro mão, eu como o que eu quiser, eu não faço atividade física. Por quê? Porque o procedimento estético é complementar a base da pirâmide, que é a alimentação e a atividade física. Tá? Então, dentro do consultório, eu sempre vejo os pacientes falando, poxa, tem um tempo que eu estou aqui e não consigo ver a evolução. Então, você disse, tem a questão fotográfica, tem a questão da análise com alguns recursos, como biopedância, ultrassom, enfim. Mas como é que ele vai conseguir identificar realmente que ele chegou no efeito platô só procurando um profissional, ou existe uma outra ferramenta que ele possa utilizar? Não, foi o que eu falei, né? Se ele tirar foto e ver resultado na foto que está tendo, que está melhorando a constituição, que está perdendo gordura, porque dá para perceber, né? Mas, assim, o ideal é procurar o consultório, procurar um profissional. Pronto, perfeito. É procurar um profissional porque a gente vai conseguir, no meu caso, eu vou conseguir identificar qual é o fator que está levando aquele efeito ali. Perfeito. Porque muitas das vezes a paciente pode ter um hipotireoidismo subclínico, ele emagreceu fazendo só uma dieta cetogênica, uma dieta muito restritiva, e ele entrou naquele efeito platô, ele pode ter emagrecido muito rápido, perdeu muito peso, fazendo uma restrição muito grande, e a taxa metabólica dele diminuiu, o metabolismo está lento. E aí? O que eu vou fazer? E é isso que a gente vai comentar aqui agora. Perfeito. Então, digamos que o paciente fez a avaliação, né, contigo, foi identificado que ele chegou no efeito platô. E agora, quais são os próximos passos? Né? Pois é. Então, assim, primeiro eu vou falar alguns fatores, né, que levaram essa pessoa a ter esse efeito, que pode levar a essa pessoa a não conseguir mais emagrecer. Um dos fatores que acontece muito, e as pessoas falam assim, eu faço tudo certo. O que é esse tudo certo? Primeiro passo. Come certo durante a semana, malha, come certo durante a semana, e final de semana sai. Beleza, 20 dias aí no mês praticamente fazendo certo. Mas faz muita diferença. A nossa célula, quando a gente faz uma dieta restritiva, principalmente de carboidrato, porque assim, o que vira gordura? Como é que a gente ganha gordura? Porque a gente está falando de perda de gordura, né? O que vira gordura? A gente pode, por questões hormonais, ganhar gordura, questões medicamentosas e comer e não gastar, que é o motivo mais comum, comer e não gastar. Então, o carboidrato, o que é carboidrato, Jennifer? Pão, macarrão, biscoito, massas, frutas, batata doce, banana, empim, inhame, arroz, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha. Qualquer carboidrato vira glicose. E a glicose é de Deus. Ela é de Deus. O carboidrato é de Deus, né? Muita gente acha que abomina o carboidrato. Não, a gente só não sabe comer o carboidrato. A gente não tem sabedoria para comer. Então, esse carboidrato, ele vira glicose. Essa glicose vai para o sangue. A insulina é um hormônio que faz a captação dessa glicose para gerar energia para dentro da célula. Quando a gente come uma quantidade além do que deve, esse carboidrato vira gordura. Mesmo saudável, se você come em excesso. O nosso corpo é a máquina mais perfeita que existe. Toda vez que a gente come, a gente armazena a glicose em um lugar bom, que é o glicogênio muscular e hepático. Quando a gente consome em excesso, esse carboidrato vira gordura, triglicerídeos. E agora, vamos quebrar esse triglicerídeos. A gente só vai quebrar triglicerídeos se a gente passar um pouco de privação. Então, como está essa pessoa antes de começar isso? Como chegou essa pessoa? É muita individualidade. Então, o nosso corpo não tem capacidade para uma quantidade muito grande. Imagina só, esse copo cabe 300 ml de água. Eu posso botar 600? Não. A gente sabe que não pode botar 600, porque se eu botar 600, vai derramar aqui. Agora, se eu vou e como além do que deve, o que vai acontecer? Eu vou engordar. E essa gordura vai para as células adiposas, esse carboidrato transforma em triglicerídeos,
que é uma molécula de glicerol mais 3 ácidos graxos, e esse triglicerídeos vai para onde? Células adiposas de gordura. Tá lá essa gordura. E aí agora a gente quer queimar essa gordura. Então, uma das estratégias é o seguinte, um dos fatores que acontece é o seguinte, esse paciente come certo durante a semana, final de semana sai. Durante a semana restringe. Eu canso de pegar a paciente assim, café da manhã, 2 ovos, 10 horas, nada, meio-dia, salada de proteína, de tarde, amendoim ou castanha, de noite, salada de proteína, 0 carbo. Sábado e domingo, cerveja. Sábado e domingo sai completamente. Então, a célula, ela está sedenta. Quando uma célula de gordura está cheia, o que vai acontecer ali com ela? Quando você perde essa gordura, o tamanho dela é o mesmo, só murcha. Então, quando você vai comer, aquele refeito é muito rápido de engordar. Então, ela perde peso durante a semana e ganha final. Perde durante a semana e ganha final. Então, eu pergunto, vem cá, final de semana você come o quê? Não, sai um pouquinho. Então, não é que está no efeito platô. Ela erra final de semana. E é cruel. Quanto mais certo a gente faz, mais difícil fica. Tá vendo, cara? E eu tirar o social da pessoa é difícil. Porque eu sempre falo assim, ó, depende do que você quer para você. Você veio buscar o quê? Porque a alimentação, ela envolve muitas coisas. A alimentação resgata sentimentos, a alimentação é cultural, a alimentação faz parte do contexto social. A alimentação, ela envolve muitas coisas. Então, assim, o paciente ele tem que saber o que ele quer e o profissional nutricionista tem que ter muito cuidado e muita sabedoria ao conduzir um protocolo para um paciente. Às vezes o paciente ele tem aquela necessidade de sair do final de semana, mas ele quer um corpo lindo também. E eu faço o quê na minha conduta? Eu falo, ó, fulana, ter um corpo lindo é uma área a mais da nossa vida, né? É você se dedicar. Porque é difícil você chegar final de semana, sair, ver todo mundo comendo, você não poder comer. Então, assim, você quer fazer 30 dias, arrisca, para a gente ver como é que você vai evoluir? Se você quiser, a gente faz e a gente vê se você, de fato, está nesse efeito platô. Ou porque você sai os finais de semana. Se você não quiser, tudo bem, come menos, mas você precisa aceitar isso. Outro fator também que... Você quer falar alguma coisa, Não. Outro fator também que envolve muito... Então, esse é o primeiro fator. Comer certo durante a semana e final de semana sair. Outro fator muito importante. Você come pouco e não faz exercício físico. Quando você come pouco, demais, por muito tempo, faz uma low carb. Ou seja, o que é um low carb? Uma dieta com pouco carboidrato ou uma dieta cetogênica, 0 carbo. Você diminui a taxa metabólica basal, o seu metabolismo vai ficando lento. E aí, o que acontece? Essa pessoa pode até ter um hipotireoidismo subclínico. O que é isso? Ela pode ter uma alteração no hormônio TSH. O TSH ele é um hormônio que estimula a tireoide a produzir T3, T4, e esse metabolismo fica lento, porque esse hormônio ele é responsável pela homeostase do nosso corpo, pelo equilíbrio, além de exercer outras funções. Então, qual é a minha estratégia quando eu percebo isso? E às vezes o paciente é muito disciplinado mesmo, ele come certo mesmo e não consegue mais. Tipo eu. Então, o que acontece? Uma das estratégias eu uso a educação física, porque imagina só, o paciente já come pouco. Eu vou dizer para ele, faça fotossíntese, viva do ar, né? Come ar, que você vai emagrecer. Para sair do efeito platô não tem como. Então, o que eu faço? Que é muito bacana isso aqui, é uma mega dica, viu? Olha. Essa daqui é uma mega dica. Prepara o corte, diretor. Essa é uma mega dica. Você que faz tudo certo na sua dieta e quer emagrecer e não está conseguindo emagrecer, você pode fazer o HIIT na academia. O HIIT é um treino de alta intensidade e curta duração. Quando você está com o metabolismo mais lento, não está conseguindo emagrecer, se você faz esse treino de alta intensidade, curta duração, você faz um efeito EPOC maior. O que é o efeito EPOC? É o consumo excessivo de oxigênio após o exercício físico. Você tem uma demanda alta de oxigênio, para sustentar esse oxigênio você precisa de energia ATP. Quando você precisa de energia ATP, você vai usar que substrato, se você está comendo certo? Gordura. Então, quando você faz um HIIT de 10 minutos,
Hoje a gente está com a vida corrida. Então, você pode fazer 5 tiros. O hit é aquele, gente, que Você corre 1 minuto na velocidade mais alta e caminha 1 minuto, ou, na verdade, 40 segundos, de 30 a 40 segundos, a depender do tipo de hit. E aí, o que acontece? Esse treino, você ganha tempo, otimiza seu tempo, você queima gordura em 48 horas, você consegue fazer lipólise. O que é a lipólise? O processo de queima de gordura são 2. Lipólise, que é a quebra da gordura, e beta-oxidação. A beta-oxidação é a eliminação da gordura. Então, é isso que eu falo, às vezes, também na estética, né? Que, às vezes, o pessoal faz tratamento estético e depois vai comer muito carboidrato, ele vai usar o carboidrato daquele alimento, não chega a fazer beta-oxidação. Então, eu peço para fazer esse HIIT. E aí, eu dou essa orientação no consultório do HIIT já. Eu dou uma prescrição para a pessoa fazer, de acordo com a frequência cardíaca também. Quando tem um frequencímetro, facilita. Pegando essa deixa aí que você falou da vida corrida, que eu acho que é boa parte, né, de nós hoje. Eu mesmo, os meus treinos são mais intensos e mais curtos. Geralmente, meu treino varia entre 30 a 40 minutos, no máximo, quando às vezes eu converso com alguém na academia, que eu saio um pouquinho ali, eu chego aos 50 minutos. Então, o treino independe, Jennifer, de tempo, é mais a intensidade. Você acha que um treino de 30 minutos consegue ter a mesma entrega fisiológica do que de um treino de 50 minutos? Com certeza, porque depende, na verdade, não é o tempo que vai determinar, é a intensidade, a periodização desse treino. Então, a gente sempre precisa estar periodizando esse treino. E quando a gente fala de periodização, é carga, é intensidade, é repetição, é a série, é o descanso. Descanso é fundamental, né? Mas, assim, quanto que você está descansando? 30 segundos. 30 segundos é o ideal. Você descansar. 30 segundos é muito rápido. A pessoa vai, pega o celular e tal, não sei o que, demora. Então, assim, meu treino também, ele é 40 minutos, porque eu não tenho tempo. E eu ainda consigo fazer, quando eu faço um HIIT, daí uns 50 minutos, mais ou menos. E meu treino é intenso. Então, a intensidade não tem nada a ver com a questão de tempo. A intensidade vai levar em conta as variáveis ali para você conseguir ter um dano muscular, para você ter esse efeito, porque eu sempre digo, a cereja do bolo no treino é gerar dano muscular. Se você gera dano muscular, aí vem a alimentação para fazer o quê? A recuperação, a reconstrução desse músculo. Tanto no processo de emagrecimento quanto de ganho de massa muscular, o treino ele tem que ser intenso. Ele tem que ser intenso para gerar dano muscular. Porque quando a gente fala em emagrecer e ficar com um corpo bonito, tem que ser um treino com eficácia para a gente ir harmonizando esse corpo. Pronto. Então, a gente já aprendeu o que é o efeito platô. A gente já aprendeu a identificar o efeito platô. Tá? Aprendemos alguns fatores que levam. Alguns fatores que levam. A gente aprendeu alguns hábitos que a gente pode ter, né? Ou algumas alternativas para evitar o efeito platô. E aquelas pessoas que já, pelo menos eu estou fazendo o papel aqui, né? Que às vezes comentam, pô, mas eu já fiz de tudo. Digamos que vamos voltar naquela paciente. Aquela paciente foi para você, fez a avaliação, descobrimos que ela está no efeito platô, mas aí ela não é aquela paciente do final de semana que está comendo as porcariazinhas dela. Então, é a paciente que é a paciente disciplinada. É a paciente que está vivendo aquela privação para chegar no corpo ideal. Mas, mesmo assim, ela está no efeito platô. O que acontece aí com esse tipo de paciente? Como eu falei, né? Quando a gente está com excesso de gordura, a célula adiposa, ela tem a capacidade, é o lugar que armazena toxinas. De onde vem toxinas? Né? Toxinas, xenobióticos, que é a mesma coisa. Vem de poluentes ambientais, pesticidas, herbicidas, alumínio, muitos frutos do mar. A pessoa que consome muito fruto do mar tem uma quantidade ali de mercúrio muito maior, que é um metal pesado. Um desodorante à base de alumínio. Alimentos industrializados. Então, antes dessa pessoa emagrecer, ela estava altamente inflamada com muitas toxinas. Quando ela emagreceu, essas toxinas que estavam dentro das células adiposas, elas saíram e foram para a corrente sanguínea. Quando essas toxinas estão em excesso
na corrente sanguínea aumenta radicais livres. E esses radicais livres em excesso no nosso corpo é ruim. E com esses radicais, o que eles fazem? Gera lesão do DNA das nossas células, gera inativação das enzimas. Por exemplo, o T4, que é o hormônio T4 e T3, que ele é responsável pela homeostase do nosso corpo, pelo metabolismo do nosso corpo, o T4 ele precisa ser convertido em T3, então precisa da enzima deiodinase. Então, o que acontece? Se essa pessoa está com excesso de toxinas, ela emagreceu já, e aí ela está com excesso de toxinas. O corpo dela não está reagindo bem. Então, o que eu faço com esse tipo de paciente? A gente faz um protocolo de desintoxicação. Então, o nosso corpo tem a própria capacidade de fazer essa detoxificação. Só que o que acontece? Geneticamente, e no consultório eu também tenho uma especialização em genética, eu faço até a dieta baseada com DNA. Tem pessoas que têm uma capacidade desintoxificante muito baixa, porque não justifica. Umas pessoas comem e não engordam, outras pessoas faz dieta, come pouco e tem uma dificuldade muito maior. Tem um gene também chamado FTO, que é um dos genes mais estudados, que tem pessoas que têm um polimorfismo para esse gene. Esse gene não funciona direito. E aí, voltando a falar da desintoxicação, essa pessoa, o próprio emagrecimento gerou uma inflamação. Muitas toxinas na corrente sanguínea. Então, nosso corpo faz essa desintoxicação. Quais são os órgãos que faz a desintoxicação? Intestino, fígado, cérebro, pulmão. Sendo que a maior parte é o fígado. Então, por isso que o fígado é o nosso principal órgão metabólico. E aí, essa pessoa, ela não consegue fazer essa desintoxicação porque a gente tem que pegar essa substância, que é uma substância apolar que não se dissolve em água, para transformar a substância polar para sair por onde? Poros, urina, fezes, é onde saem as toxinas. Então, para cada fase 1, 2 e 3, precisa de vitaminas. E, às vezes, essas pessoas não têm vitaminas. Inclusive, abrindo um parênteses, eu e Renato criamos aqui um protocolo de desintoxicação, que é maravilhoso, com aplicação de vitaminas e minerais. A gente precisa de complexo B, precisa de glutationa, precisa de NAC, enfim, vitamina D. Então, às vezes, essa pessoa não tem nutrientes o suficiente, porque uma dieta para perda de peso, ela não supre necessidades nutricionais. E é importante isso que a Jennifer está falando em relação à reposição de nutrientes, que a gente vive, e não é algo de agora, não é algo pós-pandêmico, a gente vive uma pandemia de hipovitaminose D. Só que as pessoas passaram a perceber na vitamina D por conta da baixa imunidade, muito retratado através da pandemia do Covid. As pessoas começaram a dosar mais a vitamina D e perceber que a vitamina D estava baixa. Mas é uma pandemia que a gente já vem há muito tempo. E a gente já vinha, Jennifer, falando em consultório sobre essa baixa de vitamina D. Então é muito importante que você procure um profissional, que esse profissional dose sua vitamina D para saber se você precisa realmente de uma reposição desse injetável. Na verdade, a vitamina D é fundamental, É importante para várias doenças autoimunes, principalmente para a questão de mulheres menopausadas, para diabetes, A vitamina D, por exemplo, paciente menopausada que não faz reposição hormonal, ela precisa da vitamina D. Se eu usar cálcio puro, hoje, a minha última paciente eu disse isso, ela toma cálcio puro. Eu falei, não faça isso. Cálcio puro, ele fica acumulado nas artérias. A gente precisa da vitamina MK7, o magnésio, que controla a quantidade de cálcio no osso, no sangue, e a vitamina D, que fixa o cálcio no osso. Então, como todas as mulheres menopausadas podem ter problemas cardiovasculares, porque não tem estradiol formando, pregnenolona, não tem testosterona formando, vai ficar muita gordura nas artérias e ainda mais cálcio. E aí é um problema. Então, a vitamina D é fundamental. Então, eu sempre digo no processo de emagrecimento, vitaminas é fundamental. Uma dieta para perda de peso, às vezes a pessoa vai ter queda de cabelo, às vezes não, sempre. A maioria, queda de cabelo, unha fraca, porque nosso corpo tem órgãos vitais. Nosso coração é um órgão vital. Então, o coração ele precisa de cálcio, ele precisa de magnésio. Então, quando você não tem quantidades fundamentais ali para exercer as funções do nosso corpo, vai tirar cálcio do cabelo, cálcio da unha. E aí começa toda
uma disfunção metabólica. Então, a gente precisa fazer essa suplementação. E eu sempre digo, qual a suplementação que esse paciente tem que fazer? Qual a via? Que é aí que eu trabalho muito com o Renato aí na suplementação de vitaminas. O paciente, quando tem desbiose, quando tem inflamação no intestino, desequilíbrio da flora intestinal, ele não vai conseguir ter uma boa absorção, porque a parede do intestino dele não consegue absorver as vitaminas. Tá irritado. Então, a gente faz, ele tem uma síndrome do intestino irritável, a gente faz a dieta Low Food Map, que é uma dieta que melhora aí as microvilosidades intestinais, as células intestinais, e, paralela a isso, os injetáveis, porque é fundamental. Então, a gente faz por outra via. Que a biodisponibilidade vai ser muito melhor Muito do melhor. que uma via de administração interal, né, que é a via oral. A biodisponibilidade do medicamento pro injetável é muito maior do que por via oral. Exatamente. Então, para fechar essa parte aí do processo de desintoxicação de uma pessoa que faz tudo certo e não está conseguindo, então é fundamental. Eu tenho um protocolo de desintoxicação, que é o protocolo clássico, é uma dieta totalmente alcalina, que a gente consegue fazer o paciente perder peso mesmo, melhorar o metabolismo. E, paralelo a isso, a gente tem que olhar os hormônios. O outro fator é a questão hormonal. Então, a questão hormonal influencia aí como está o T3, T4, o TSH, como está o estradiol. O estradiol é um hormônio fundamental aí para nós mulheres para a questão da ovulação. Então, quando o estradiol está muito baixo, ele aumenta a gordura abdominal, principalmente. Estradiol muito baixo gera muita flacidez tissular. Estradiol muito baixo, para você que faz procedimentos, aplicação de botox, preenchimento, às vezes a paciente só quer fazer o botox. E aí, com esse estradiol baixo, ela vai ter uma flacidez de pele. Ressecamento de pele craquelada. Então, o que acontece? Esse paciente não vai ter evolução enquanto ele não ir na causa. Ele tem que ir na causa, senão ele vai ficar só ali, né, tentando reverter aquele quadro e não vai ficar maravilhoso, perfeito. É o que a gente foi discutindo aqui, né, diretor, nesse podcast com vários profissionais, é a saúde integrativa. É você tratar o paciente como um todo, né? Isso é muito importante. Então, Jennifer, agora digamos que eu sou seu paciente agora. Não atenda amigo, nem parente. Não então, paga, fala mal, enche o saco no WhatsApp. Eu sou aquele paciente que gostaria de não atingir o efeito platô, né? Aquele paciente em constante evolução, né? Quais são os hábitos, né? O que é que eu preciso, não só na alimentação, né? Para poder manter, né? Continuar mantendo essa perda de gordura, esse ganho de massa muscular, porque você não chegar no efeito platô é esse processo evolutivo, é você continuar reduzindo gordura e aumentando massa magra, não é isso? Isso. O que é que eu faço para continuar desse jeito? Porque eu já tô desse jeito. Né? Pegando a dica aí de graça. Tô brincando. Mas a gente está aqui para isso. Então, o que acontece? Para você não entrar no efeito platô, você precisa de um bom profissional. Primeiro passo. Já tem um bom profissional. Você precisa de um bom profissional. Do lado da minha sala, por Pois sinal. você precisa, o profissional ele precisa criar estratégias e protocolos de uma forma individualizada para aquele paciente. Então, a primeira vez que você chegou, e acontece isso muito no meu consultório, às vezes a pessoa chega, come totalmente errado, vai começar um protocolo novo. Não adianta queimar cartucho sem necessidade, no início. Então, dá uma dieta logo cetogênica para esse paciente. É queimar cartucho sem necessidade. Tá vendo aí? É um jejum intermitente. Eu achei que isso poderia ser uma boa, tá vendo? Não. Primeiro passo, quando você está comendo bastante errado, você fez uma viagem, comeu horrores, 15 dias na Europa ou nos Estados Unidos, comendo errado. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Pois é. E aí, o que você pode fazer? Não começar logo na estratégia mais difícil, mais restritiva. Porque qual é a estratégia mais restritiva? É não comer. Não comer é a estratégia mais... Não comer é o mais difícil de não fazer. Isso. E aí, o que vai acontecer?
Se você restringe muito logo de vez, você vai ficar sempre no efeito platô. Então, você começa diminuindo a quantidade de carboidrato. Eu gosto muito de dieta cíclica, fazendo a ciclagem, diminuindo o carboidrato por fases. Fase 1, fase 2, fase 3, uma ciclagem. 10 dias, 15 dias. Vai diminuindo. Desmame. Isso. Quando chega na terceira fase, aí a gente já vai para uma estratégia, uma cetogênica, por exemplo. Uma dieta cetogênica, o que é? É uma dieta à base de proteínas e gorduras, uma quantidade muito maior de gordura. Só que eu não gosto de deixar o paciente muito tempo na cetogênica. Eu gosto de deixar aí no máximo 10 dias, 15 dias. Aí depois eu volto para low carb de novo. Aí depois eu coloco uma low carb com jejum intermitente. Eu entro com treino. Vamos mexer no treino. Vamos fazer um HIIT. Eu quero que você faça um HIIT 3 vezes a semana. Eu quero que você faça um HIIT de 3 tiros só com uma intensidade muito maior. E eu faço o cálculo da frequência cardíaca. Ó, você vai chegar a essa frequência cardíaca em tal dia. No dia, uma estratégia muito legal é fazer o jejum intermitente no dia do HIIT. Porque você faz um efeito EPOC maior 2 vezes. Você vai fazer um efeito EPOC pelo HIIT e você vai fazer beta-oxidação com o jejum intermitente. Voltando a explicar, o que é a beta-oxidação? É a eliminação do ácido graxo, a eliminação da gordura. Então, eu uso essas estratégias. E o paciente sempre vai estar ciclando. No meio disso, eu jogo um detox. E o paciente... Aí, o detox eu sempre deixo mais para o final. Depois de um jejum, porque o paciente ele entra no efeito platô e fala, meu Deus, eu vou fazer o quê? Então, como o detox é uma dieta entre 3 e 7 dias, e aí eu consigo fazer ele nunca ficar naquele efeito platô. Sempre meu paciente que está fazendo acompanhamento comigo corretamente não fica no efeito platô. Porque eu uso todas essas estratégias para fazer ele conseguir eliminar essa gordura. Também você conseguiu cercar, né, o paciente todo aí. Então, é muito interessante Rapaz, o programa passou rapidinho, tá vendo? Aula boa, jogo bom passa rápido, né? Eu acho que ficou alguma dúvida, Caio? Você acha que ficou alguma dúvida? Realmente, eu acho que você conseguiu eliminar umas 15 consultas suas. Pois é. Só com sua aula hoje você perdeu 15 pacientes. Obviamente que não, né? Jennifer, nesse finalzinho, eu sempre peço para que os convidados deixem uma mensagem, né? E aí pode ser uma mensagem voltada para a carreira profissional, ou pode ser uma mensagem para seus pacientes, pode estar relacionado com a nutrição ou não, né? Para quem ainda não percebeu, Jennifer que está gestante, eu queria agradecer de coração, porque a gente sabe, né? Jennifer é aquele corre-corre, está em Santo Antônio, está com 9 meses, né? Já pensou a gente estar aqui num programa e a Bolsa da Saúde? Não, esqueça isso, agora não. Vai ser lá em Salvador. Então, assim, obrigado, viu? Muito obrigado de coração por ter aceitado o convite. Foi muito complicado a gente conseguir alinhar a agenda do estúdio com a minha agenda, com a agenda de Jennifer, mas eu tenho certeza que o pessoal gostou muito. Eu realmente, assim, por mais que a gente estude, apesar de não ser nutricionista, a gente sabe um pouco de bioquímica, né? Mas a gente sempre acaba aprendendo um pouco mais. Então, imagine que essa mensagem vai ser vista por boa parte da nossa audiência, que está crescendo, mas está cada dia maior. Mas imagine que essa mensagem pudesse flutuar todo mundo, né? Que fosse a mensagem que você gostaria que as pessoas... Eu assim, poderia falar para vários públicos aqui, mas eu resolvi escolher um público que é preocupante, a questão de pessoas obesas. Mais que a metade da população brasileira hoje é obesa e mundial também. Então, a minha mensagem hoje, a gente falou sobre emagrecimento, falou sobre efeito platô, e a minha mensagem é para você que tem obesidade, para você que não consegue, para você que se frustrou com várias tentativas. Eu entendo perfeitamente, porque eu já tive problemas com obesidade, eu já fui gorda também. E a obesidade não é um estilo de vida. A obesidade é uma doença mesmo, que leva a outras doenças. E muitas das vezes as pessoas elas acabam aceitando para conseguir viver um pouco melhor. Só que só vai piorar.
Então, você que está desanimado, você que já passou por muitas frustrações, não desista de você. Às vezes, é nas recaídas que a gente pode se tornar pessoas melhores. Às vezes, é nas recaídas que você pode vir fazer algo diferente na sua vida. Então, só você pode fazer por você. Ninguém mais pode fazer. Então, tenha domínio, tenha controle. E o processo de emagrecimento vai muito além de ter foco, disciplina. Você precisa estar bem para que esse processo consiga ser mudado. Né? A gente precisa estar feliz. Como eu disse, a alimentação ela resgata sentimentos, a alimentação é cultural. Eu amo comer, comer me dá prazer. A comida é cultural, eu amo gastronomia. Só que eu preciso ter domínio sobre a comida. A partir do momento que a comida me domina, isso não é legal. Então, para você que está aí querendo emagrecer, mude, estabeleça estratégias na sua vida. Eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar aquilo. E trabalhar todos os seus gatilhos, porque às vezes você não consegue emagrecer porque você tem gatilhos ali. Pode ser um problema na sua vida familiar, na sua vida emocional, na sua vida profissional. Então, se você souber lidar com todos esses gatilhos e praticar em todo o tempo estar bem, eu sei que é difícil, mas a gente tem que praticar estar bem o tempo inteiro. Eu posso resolver isso? Posso. Eu não posso resolver isso, eu tenho que aceitar que eu não posso resolver aquilo. Se você consegue lidar com isso, você vai conseguir ter o domínio sobre a comida. Porque o comer, muitas das vezes, é emocional. A gente come emoções em forma de comida. E isso vira uma bola de neve. Eu falo demais. Então, a minha mensagem é essa, gente, para você que está aí desanimado, frustrado. Acredite em você, mesmo que você não seja 100%. Mas se você é 30 esse mês que vem você vai ser 50%. Cada pessoa tem um processo de emagrecimento diferente. Não compare o seu processo com outra pessoa que perdeu X quilos em tanto tempo. Talvez você não vai conseguir, porque você tem uma questão hormonal envolvida, às vezes você tem um problema psicológico que você precisa tratar também, e você vai conseguir. Não esperar um milagre. E vem cá, Jennifer, diga aí para nossa audiência onde é que a gente encontra você nas redes sociais, aonde você atende. Fala um pouco também do D7, do D21. Se quiser falar também dos projetos que estão engatilhados. Pronto. Fica à vontade. Eu atendo presencial aqui em Valência, na Clínica Lotus, Spa Urbano. Atendo em Santo Antônio de Jesus, 2 vezes a semana lá, 2 vezes a semana aqui. Tem um programa de emagrecimento que é o D7, que é o Detox de Emagrecimento em 7 dias. Quero mandar beijo para minha galera que está aí no D7. Abri uma turma essa semana. Tem um programa de emagrecimento que é o D21, que é um programa muito bacana, que ele até... Eu pensei para ele, quando eu criei esse programa, para esse método, para pessoas que estão no efeito platô, porque são 3 protocolos diferentes. A cada 7 dias tem uma troca de protocolo. Então, eu dou o cardápio, dou o plano alimentar, tenho os encontros ao vivo, porque não é só dar uma dieta. Você tem que fazer esse paciente entender o processo. Então, eu tenho esses encontros ao vivo. Tem um encontro com psicólogo também. Léo até que veio, né? Semana passada. Léo gravou. Léo é o psicólogo do D21. E, além disso, eu tenho as mentorias para nutricionista recém-formada e para diabetes. Que em breve eu vou estar fazendo um lançamento aí maior. Eu estou com uma turma e em breve vou estar fazendo um novo lançamento. E agora o projeto é esperar meu príncipe vir. Depois... o projeto é ser mãe pela segunda vez. Ser mãe. Mas é isso, tudo no tempo certo e tudo no tempo de Deus. É verdade. Mais uma vez, doutora Jennifer, muito obrigado. Eu que agradeço. Vocês já sabem, estou aqui quando puder e quando o meu diretor apertar, todas as quartas-feiras às 19h15 aqui no estúdio, no canal do Estúdio Rocon. Estou atendendo em Valência na Clínica Lotus, no qual nós somos sócios, terças e quintas, em Jequié, sextas-feiras, em Amargosa, às quartas-feiras. A nossa pós-graduação em saúde estética avançada está com lista de espera, então se você é profissional de saúde, habilitado pelo seu conselho a trabalhar com injetáveis,
É uma boa oportunidade. E agora, nos dias 18 e 19, também aqui em Valença, na Clínica Lotus, a gente tem mais um curso de harmonização facial com ênfase em preenchedores faciais. Um beijo em queijo. Valeu, turma!